Olá, meu nome é Olivia Machado, sou bióloga, mestre em biologia molecular e celular, e nesse vídeo eu vou te explicar sobre um dos maiores problemas de saúde ultimamente, que é o diabetes. Vou te explicar o que é diabetes, vou também te explicar sobre os tipos de diabetes, diagnóstico e os tratamentos, porque isso é super importante. O diabetes é conhecido cientificamente como diabetes mellitus. É uma doença metabólica crônica, caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue. Primeiramente, você tem que lembrar o que é uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, ela produz a insulina, que é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. É uma glândula que fica aqui, mais ou menos nessa região do lado esquerdo, abaixo do estômago. E a função desse hormônio, da insulina, é sensibilizar a membrana plasmática das células para a entrada de glicose nas células, porque todas as células precisam da glicose para gerar energia, né? Ela é uma fonte de energia. Uma coisa que eu sempre falo, que tirando os cabelos, as unhas, os pelos, todo o nosso corpo é constituído por células. Então, todas as nossas células apresentam receptores para a insulina, para que haja entrada de glicose. E a partir desse conhecimento básico, né, sobre a função da insulina, você agora entende o que é o diabetes, que é o que eu vou te explicar agora. Basicamente, diabetes acontece quando a insulina não é produzida ou ocorre diminuição dos receptores da insulina nas células, fazendo que a glicose vai se acumulando no sangue em vez de ser gasto em forma de energia dentro das células. Então, o diabetes pode ser dividido em 4 tipos diferentes. O diabetes tipo 1, que é o tipo menos comum, surge na infância e na adolescência, atinge pessoas jovens, então por isso é chamado diabetes juvenil, sendo considerada uma doença autoimune, já que o próprio sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção da insulina. Assim, a insulina não é produzida e a glicose não é transportada para as células e acaba se acumulando no sangue. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum, é o que acontece devido à resistência à insulina, que é a redução dos receptores para esse hormônio nas células. Então isso diminui a ação da insulina na célula e faz com que a glicose acabe se acumulando no sangue. Então esse tipo de diabetes surge ao longo da vida, normalmente devido a maus hábitos alimentares, sedentarismo, excesso de bebida alcoólica, cigarro e excesso de estresse. Também tem o diabetes gestacional. É um tipo de diabetes que acontece apenas durante a gestação e que está relacionado com a produção pela placenta de hormônios que bloqueiam a ação da insulina. E ainda mulheres que apresentam excesso de peso ou ganharam muito peso durante a gravidez, que já tiveram diabetes gestacional em uma gravidez anterior ou têm um histórico de diabetes tipo 2 na família, parecem que aumentar o risco de desenvolver o diabetes gestacional. E ainda o 4º tipo é o pré-diabético. Acontece assim, quando o nível de glicose no sangue está aumentado, mas ainda não é o suficiente para ser diagnosticado como diabetes. Agora que você sabe os tipos de diabetes, vou falar dos sintomas clássicos desse problema de saúde, que é a sensação de sede exagerada, aumento da fome, vontade frequente de urinar, boca seca, cansaço fácil, alterações da visão. O diagnóstico para o diabetes pode ser feito com um conjunto de exames de sangue, que permitem avaliar a quantidade de glicose no sangue. No entanto, um dos exames mais utilizados, que geralmente é incluído como os exames de rotina, o famoso check-up, é o teste de glicemia em jejum, que é o teste que mede a quantidade de glicose no sangue após um período de jejum de pelo menos 8 horas. E através disso dá para saber se a pessoa tem diabetes. E quando os valores de glicose em jejum estão alterados, ou em pelo menos 2 dosagens em 2 dias diferentes, normalmente é recomendado fazer outro exame para confirmar os valores e ajudar no diagnóstico. Então o médico, ele pede também para a pessoa outros exames como hemoglobina glicada ou teste de tolerância à glicose. Agora o tratamento do diabetes tem como principais objetivos melhorar a qualidade de vida, aliviando sintomas, evitar o desenvolvimento de complicações de saúde que são mais graves. Embora alguns cuidados sejam considerados gerais para tratar qualquer tipo de diabetes,
como planejar o tipo de alimento que se ingere, fazer atividade física regular, e o tratamento pode variar um pouco de acordo com o tipo de diabetes. Agora, o principal tratamento para o diabetes do tipo 1 é o uso diário de insulina injetável, porque o corpo dessa pessoa não consegue produzir o hormônio. A insulina precisa ser injetada no organismo. Normalmente é aplicada uma injeção no início do dia, de ação lenta, para manter o nível basal do hormônio, no organismo. Mas também é necessário medir a glicemia antes e após as refeições para avaliar se é necessário fazer alguma injeção extra, e geralmente de uma insulina rápida ou ultra rápida. O tratamento de diabetes tipo 2 nem sempre precisa começar sendo feito com remédios, Por quê? Porque depende dos níveis de glicose no sangue. E pode ser possível controlar a glicose apenas em alterações do estilo de vida, principalmente na dieta, na redução da ingestão de alimentos de alta glicemia, como, por exemplo, carboidratos refinados, assim como a prática regular de exercícios físicos. Nos casos que é necessário fazer o uso de medicamentos, de remédios, o médico pode receitar o uso de 2 tipos diferentes de medicação, como os antidiabéticos orais, que são a primeira linha de tratamento de medicamento de diabetes tipo 2 e ajudam a manter os níveis de açúcar controlados através de vários mecanismos, seja estimulando a produção da insulina pelo pâncreas, eliminando a glicose pela urina ou diminuindo a produção de glicose pelo fígado. E o uso da insulina, quando os antidiabéticos orais não forem suficientes para controlar a glicose, ou quando os antidiabéticos não são uma opção de tratamento, como o caso de pessoas com deficiência, insuficiência renal. No caso de fazer o uso de insulina, é importante fazer uma avaliação diária, principalmente antes e depois das refeições, através de um glicosímetro, que é um aparelho que mede a glicemia. O tratamento para diabetes gestacional é feito especialmente com alterações na dieta, na prática regular de exercícios físicos, pois são medidas naturais que permitem controlar o nível de glicemia no sangue. Porém, caso as alterações no estilo de vida não estejam sendo suficientes para controlar os níveis de açúcar e caso os valores de glicemia estejam sempre muito altos, o médico pode aconselhar o uso de antidiabéticos orais ou insulina, sendo também importante fazer a medição regular dos níveis de glicemia em casa, utilizando o aparelho para medir o nível de açúcar no sangue. Um dos passos mais importantes para controlar a diabetes é a adequação da dieta, que pode ser principalmente baseada na redução do consumo de açúcar e de alimentos ricos em carboidratos. O ideal é que a dieta seja orientada por um nutricionista, que terá atenção à diabetes e aos gostos pessoais. Existem alguns alimentos que são considerados proibidos, pois se deve evitar ao máximo consumi-los em excesso, como doces em geral, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas. Outros alimentos, como frutas, arroz ou macarrão, embora possam ser ingeridos, devem ser consumidos com moderação. Também existem alimentos que ajudam a controlar melhor a diabetes, como os grãos integrais, os legumes e as sementes, como as castanhas, por exemplo. Esse tipo de dieta pode ser seguida nos casos de diabetes confirmada, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 gestacional, mas também pode ser feito porque tem pré-diabetes, já que permite regular os níveis de glicose no sangue, evitando o desenvolvimento da diabetes. E o que realmente é preocupante é quando o diabetes não é tratado adequadamente. Os níveis de açúcar no sangue podem ser elevados, ficarem muito elevados em muito tempo e causar danos por vários órgãos. Por esse motivo, as principais complicações de diabetes incluem doenças cardiovasculares, neuropatia, retinopatia, surdez, pé diabético e depressão. Além disso, os níveis elevados de glicose também aumentam o risco de infecção, já que o açúcar facilita o crescimento e o desenvolvimento de fungos e bactérias, sendo frequente que a pessoa com diabetes apresente infecções urinárias recorrentes, por exemplo. Por favorecer o desenvolvimento de vários micro-organismos e por dificultar a circulação sanguínea, porque o sangue, com o acúmulo de glicose, ele pode ficar mais grosso, viscoso, dificultando ser levado às extremidades,
o que causa os problemas de circulação e cicatrização de feridas. Então, lembre sempre, para evitar o diabetes, ou melhor, os sintomas do diabetes, faça uma mudança no estilo de vida, com alimentação saudável, a prática de exercícios físicos regularmente, evite bebida alcoólica e tente diminuir o estresse. Esse vídeo tem conteúdo de valor para você? Dê aquele like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, a Biologia Explica.